Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quinta-feira, dia 9 de março, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu começo falando sobre o Google, que fez um lançamento interessante ontem. A empresa lançou um podcast próprio chamado City Soundtracks, que vai trazer a cada episódio uma entrevista com um músico ou uma banda diferente lá dos Estados Unidos. Os episódios têm ali por volta de 15 minutos cada e o papo é sobre como uma cidade específica dos Estados Unidos ajudou a formar o gosto e o estilo musical de quem está sendo entrevistado. Por enquanto, o Google já liberou 3 episódios do City Soundtracks, o primeiro com a artista Kehlani, que ela fala lá sobre a cidade de Oakland, na Califórnia, o segundo com a dupla do Spoon, que eles falam sobre Austin, no Texas, e o terceiro é com a Big Freedia, e ela fala sobre New Orleans, lá em Louisiana. O podcast, claro, é em inglês e ele está disponível tanto na Google Play Music quanto no iTunes. Ainda sobre o Google, ontem a empresa anunciou a compra de uma espécie de plataforma científica chamada Kaggle. Hoje a Kaggle conta com mais de 500 mil cientistas que armazenam dados e participam de competições envolvendo aprendizagem computacional e nem o Google e nem a Kaggle quiseram comentar os valores envolvidos na aquisição. Com essa compra, o Google espera conseguir se aproximar ainda mais do mercado e da comunidade científica que pesquisam aprendizagem computacional. E já que eu tô falando sobre aquisições, deixa eu comentar que ontem o Spotify também confirmou uma compra, dessa vez da Sonalytic. Essa empresa tem uma tecnologia parecida com a do Shazam para identificar músicas e outros tipos de áudio, e ela também tem uma ferramenta que rastreia obras protegidas por direitos autorais e de quebra também tem um sistema que ajuda na descoberta de novas músicas. Para variar, nem o Spotify nem a Sonalytic comentaram valores, mas tá aí o Spotify comprando mais uma tecnologia para complementar os serviços que eles oferecem. E por último, sobre aquisições, ontem o Pinterest também fez um anúncio desses. Eles confirmaram a compra da Jelly, que é uma plataforma de perguntas tipo Yahoo Respostas. A Jelly foi fundada pelo Biz Stone, também conhecido como cofundador do Twitter, e ele disse que juntos, o Pinterest e a Jelly têm planos ambiciosos de mudar o mercado de buscas, colocando a interação entre pessoas em primeiro lugar. Agora, para quem é usuário da Jelly hoje, o Biz Stone já adiantou que, pelo menos por enquanto, nem mesmo as duas empresas sabem se a Jelly vai continuar operando de forma separada ou se eles vão ser absorvidos pelo Pinterest. Ontem, a Didi Chuxing, que é a maior empresa de carro por aplicativo da China, anunciou que vai abrir um centro de pesquisa e desenvolvimento lá em Mountain View, na Califórnia. Eles disseram que esse centro vai desenvolver estudos relacionados à inteligência artificial e tecnologia de carros autoguiados, e esse lugar vai se chamar Didi Labs. Uma das primeiras contratações anunciadas para esse centro foi a do Charlie Miller, que ficou famoso lá em 2015 porque ele invadiu um sistema de um carro da Jeep em pleno percurso numa estrada nos Estados Unidos. Pouco tempo depois, o Charlie Miller foi contratado pela Uber, mas na semana passada ele anunciou que estava indo embora. Eis que ontem a gente descobriu o motivo, que é porque ele estava indo para a concorrência. Aliás, concorrência não, né? Porque a Didi comprou as operações da Uber lá na China, mas não nos Estados Unidos, enfim, ele tá indo pra lá agora. Ontem a Mozilla lançou a versão 52 do navegador Firefox e trouxe boas e más notícias. A boa notícia é que eles integraram suporte a uma tecnologia deles chamada WebAssembly, que eles classificam como revolucionária, porque ajuda bastante na performance de jogos, elementos 3D e aplicativos em geral. Isso tudo consegue rodar de forma nativa no navegador sem perda de qualidade ou de performance, o que de fato é uma coisa bem bacana e não deve demorar muito para se tornar uma coisa essencial em navegadores no futuro próximo. Já a má notícia é que eles resolveram abandonar o suporte a uma série de plugins, alguns deles ainda bastante usados por aí, em aplicações Java, Silverlight e Acrobat, o que acabou fazendo o Google Hangouts, por exemplo, parar de funcionar direito. As ligações de vídeo e áudio não funcionam mais e o Google já anunciou que está trabalhando numa solução para não deixar a galera que usa o Firefox na mão. E
Enquanto isso, lá na Microsoft, ontem a empresa anunciou que vai fechar no dia 15 de março a Social, que é uma rede social que ela lançou há coisa de 5 anos e que ninguém lembrava que existia, né? Já uma outra coisa que ela anunciou ontem foi o lançamento do Visual Studio 2017, que trouxe diversas melhorias para deixar o programa mais leve e mais rápido de usar. Agora ele conta com um esquema de instalação meio modular e tem diversos recursos novos de agrupamento e organização, o que deve ajudar bastante no dia a dia de quem programa usando o Visual Studio. Se você quiser dar uma espiada em tudo que tem de novidade nessa versão, eu deixei um link para o post oficial da Microsoft sobre o lançamento aqui na descrição do episódio. E agora o assunto é vídeo imersivo. Ontem foi um dia bem agitado para esse mercado, a começar pelo Vimeo, que anunciou que finalmente vai dar suporte a vídeos em 360 graus nos apps da plataforma para iOS e para Android. Esse era um pedido antigo dos criadores e consumidores de conteúdo que usam um app do Vimeo no celular e agora o recurso tá lá, para alegria dessa galera. Já outra empresa que fez um anúncio bacana para esse mercado foi o Facebook, que lançou um app chamado Facebook 360 para o headset Gear VR da Samsung. O app permite o consumo e a postagem de fotos e vídeos imersivos e também deixa a galera publicar reações a esses conteúdos sem ter que sair lá do ambiente virtual. E fechando a sequência de notícias sobre esse mercado, ontem a CNN anunciou que vai abrir uma divisão voltada exclusivamente para o desenvolvimento de matérias imersivas. Essa equipe, que vai contar com correspondentes de 12 cidades ao redor do mundo, vai publicar histórias com vídeos em 360 graus que vão poder ser reproduzidos no app da CNN e alguns headsets imersivos, como o Gear VR, Daydream e o Oculus Rift. Ontem o Twitter anunciou uma novidade muito bem-vinda para o app deles de iOS, que é a habilidade do usuário limpar o cache do aplicativo. Esse negócio de cache de app de iOS sempre foi uma coisa meio complicada porque, em teoria, o iOS devia fazer essa limpeza de cache sozinho, de um jeito meio inteligente, mas isso nem sempre acontece, né? Com isso em mente, o Twitter fez a coisa certa, que foi dar para o usuário a possibilidade de apagar os dados armazenados no app para liberar espaço. Para fazer isso, primeiro você atualiza o app, né, claro, e aí você acessa a aba Conta, aí você toca no botão de engrenagem e em seguida escolhe a opção Configurações. Feito isso, você entra na área Armazenamento, lá pertinho do final da lista, e aí você consegue limpar os dados e os arquivos guardados no app do Twitter para iOS. E já que eu falei de iOS, deixa eu comentar que ontem a Apple liberou novos betas do iOS, tvOS e watchOS para os desenvolvedores. A exemplo da notícia do beta do macOS que eu comentei ontem, ninguém achou nenhuma novidade muito relevante, então vamos ver se a Apple libera essa versão final logo, porque, né, chega de beta. Ainda sobre a Apple, ontem ela publicou um comunicado para a imprensa divulgando que ela vai levar lá para o Japão o programa de adoção de energia limpa por parte dos fornecedores. A Apple disse que a fornecedora Ibiden vai se tornar a primeira empresa a usar energia 100% renovável no Japão, mas não falou qual que é o prazo previsto para que isso aconteça, o que é uma informação bem importante, né? Mas legal mesmo assim. Seguindo com as notícias sobre a Apple, ela disse que já tinha corrigido a maioria das falhas de segurança do iOS que pintaram lá naqueles documentos vazados pelo Wikileaks. Os mais pessimistas aproveitaram para observar que se ela disse que corrigiu a maioria, isso significa que tem uma ou outra falha ali que ainda dá para explorar, o que não deixa de ser verdade. E por último, sobre a Apple, ontem pintou um relatório da Strategy Analytics que crava que entre o começo e o fim de 2016, a Apple ficou com 79% dos lucros globais do mercado de smartphones, tendo embolsado 45 bilhões dos quase 54 bilhões de dólares que foram gastos com telefones. E fechando o loop matinal de hoje, eu vou falar sobre a Nintendo, que anunciou que está conversando com empresas tipo a Netflix, Hulu e a Amazon para passar a disponibilizar esses serviços no Nintendo Switch lá para frente. A falta de recursos assim no console tem sido uma das maiores fontes de críticas da galera que acha que o Switch podia se comportar mais como um tablet. Em resposta a isso, um executivo da Nintendo disse para o Washington Post, basicamente, que o objetivo do Nintendo Switch é proporcionar a melhor experiência que um videogame pode oferecer, mas que eles estão vendo o que mais que eles podem adicionar ao console em caráter secundário para agradar o pessoal.
isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio e lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem um aplicativo, um produto ou um serviço bacana e quiser anunciar aqui no podcast, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net pra gente conversar. Já se você quiser falar comigo no Twitter, é só procurar por MVC Mendes que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência e eu volto amanhã de manhã. Falou! 3 episódios do City Soundtracks, o primeiro com o artista Kehlani. Eita! A Apple disse que a fornecedora. A Apple ficou com 79% dos lucros globais.